Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno seja agraciado, seja bendito por mais um Shabbat, que nós conseguimos chegar à casa de Adonai. Os visitantes da casa, sintam-se à vontade, sejam bem-vindos. Os que estão pela internet, que o Eterno os alcance e os abençoe da mesma forma. É o nosso desejo, é a nossa vontade nesta manhã. Nós estamos diante da Parashá Re, que se encontra no capítulo 11 do livro do Deuteronômio, verso 26, até o capítulo 16, verso 17. É uma Parashá que contempla bastante assuntos. Ela é uma Parashá rica em informações, pela variedade de informações, mas todas elas confluem numa mesma coisa. O ápice de cada capítulo da Parashá Re, ele vai nos conduzir e nos levar de volta à essência do relacionamento do homem com o seu Criador. E isso é um ponto alto que a Parashá tem, porque se nós não partirmos deste princípio, tudo que nós viermos a construir após isso não subsiste diante dos dias que estão em nossa frente. Essa foi uma semana com muita luta, com muita dificuldade, tanto no âmbito individual, mas também no âmbito da casa como um todo. Nós sabemos que quando uma obra se levanta em nome de Adonai e ela é autenticada, as tentativas de provocar dano a esta obra, elas são materializadas fisicamente diante dos nossos olhos, e o combate muitas vezes se estabelece no âmbito físico. Esse foi o tom da casa nesta semana, quando ela sofre algumas afrontas e algumas dificuldades que se impõem, mas Adonai reina, ele continua reinando e ele reinará para todo sempre sobre esta casa, porque não foi apoiado no braço de carne que essa casa subsistiu até o dia de hoje. E todos aqueles que se levantam tomados por qualquer espírito que não seja o espírito de Elohim, saibam que aqui esta casa teme ao único Elohim, o Elohim de Avraham, de Isaac, de Jacob, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando eu disse que a semana foi difícil, eu vou falar aqui no âmbito pessoal, para a alegria do Ulisses, que me manda um recado por uma terceira pessoa dizendo: lembra que é você na escala. E aí ele acaba com a nossa semana já de véspera, né? O Leomar, ele gosta de fazer isso com a gente. Só que, como diz mesmo Ulisses, na sexta-feira a gente sempre tem a esperança de receber uma boa notícia, mas eu não recebi, Ulisses, essa boa notícia na sexta-feira, mas fui colocado diante da responsabilidade de compreender algo que o Eterno falou de forma clara na casa essa semana, a respeito de um assunto, na verdade é um desdobramento de um assunto que nós estamos conversando desde a Parashá Matot Masei, quando o Eterno veio e trouxe um ajuste ao Shema Israel. Ana, bota aquela parte do Shema que eu te pedi para ajustar. Eu vou voltar nisso à frente, mas só para os irmãos observarem um pequeno detalhezinho, que quando baseado nas próprias palavras da Torá, mas com a fusão que Yeshua faz, quando ele diz ali, volta Ana, faz favor, amarás o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a intensidade. Eu pedi a Ana e ao Levi para no próximo slide colocar aquela palavrinha ali, o E, uma preposição ali, ama teu companheiro como a ti mesmo, eu Adonai. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas esse assunto, quando começou com a questão da mudança do Shema Israel, eu tinha como uma certeza que seria um desdobramento que levaria tempo, pastor, até ele se assentar. Até para nós mesmos que já temos esse hábito de orar o Shema com regularidade, nós ainda vemos a dificuldade de amarás ao Eterno teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu ser, com toda intensidade, e não saltar, se diligentemente, obedecer. Esta pequena inserção que Yeshua fez. E quando eu digo pequena, em número de letras e palavras,
mas de uma profundidade imensurável, e ama teu companheiro como a ti mesmo, eu, Adonai, é um ajuste que eu tenho a percepção de que vai custar o ciclo para que nós compreendamos, porque o desenrolar dessa história, ele passou na Parashá Vaet-Hanan por um versículo bastante pequenininho e que às vezes passa em branco. Vai aqui no Deuteronômio capítulo 3, versículo 29, por gentileza. Na Parashá Vaet-Hanan, nós fomos advertidos no verso 29 da seguinte forma: Moisés, após interpelar Adonai para entrar à terra, adentrar ali a Canaã, Adonai o rejeita nesse pedido, mas dá a ele o poder de enxergar as gerações de Israel na terra, mesmo sem pisar na terra. Essa palavra ver, essa visão que Moisés recebe de Adonai, ela é o verbo re, que nós vamos estudar agora. E aqui o texto está dizendo assim, assim ficamos. O ficamos, entenda-se, Adonai e Moisés, no vale defronte à casa de Peor. Esse pequeno versículo, ele é intrigante porque ele parece aleatório e descomprometido com o contexto do que estava sendo falado na Parashá. Mas ele é um desdobramento daquela preposição e ama teu companheiro como a ti mesmo. Porque quando ele chama Bet Peor, a tradução no hebraico é Beit Peor. Beit é casa. E aí nós temos uma questão que precisa ser compreendida. Toda uma casa tem uma ordem, tem um regimento de funcionamento. Então a casa de Peor ali em questão, ela tinha suas tradições, tinha seus costumes e tinha seus hábitos. Só que quando você coloca alguém de frente a alguma coisa, você está botando aquela pessoa para ver. A palavra ver está oculta no versículo, mas fica claro que o posicionamento de Moisés e Adonai de frente a uma casa denota a ideia de que eles estariam observando a conduta daquela casa e o que ela produziria. Porque Peor era uma entidade adorada pelos moabitas, midianitas daquela região naquele tempo. Era um culto a um deus pagão, proibitivo pela Torá, e que Israel não poderia sequer ter na boca o nome deste Deus, segundo a Torá proíbe. E o próprio Parashá dessa semana vai dizer que nem procurar saber como ele era adorado. Se vocês olharem o capítulo 12 da Parashá, vai dizer que sequer o povo de Israel, ao adentrar a terra, poderia ter a curiosidade, Leomar, de saber assim, o que eles faziam para este Deus, para que a contaminação com essa influência idólatra não chegasse aos termos dos lábios nem do coração dos filhos de Israel. Porque o extermínio do ídolo e da prática idólatra eram duas coisas essenciais para que Israel habitasse ali dentro. E aqui nós vamos ver uma questão muito simples de compreender quando nós olhamos o Shema na ótica de Yeshua. Quando nós olhamos uma casa que está sendo inspecionada, esta casa vai ser colocada diante daquilo que estará regendo a terra a qual ela habita. Então, quando Israel passa por Peor, ela não poderia carregar a herança de Peor. E nós tratamos desse assunto já há 3, 4 semanas, vem sendo repetidamente tratado a influência de Baal Peor na história de Israel. Na Parashá Matot Masei, eu fui com vocês a Josué capítulo 21, ou 22, se eu não me engano, mostrando que 21 anos depois do efeito do pecado de Peor, que foi aquela prostituição em massa que morrem 24 mil homens por causa da prostituição com as midianitas e moabitas, Israel ainda não tinha se purificado desse pecado. E aí nós vamos entender essa questão na ótica do que é Moisés e Adonai estarem olhando para a casa de Peor. Porque Adonai está olhando para mim e para você, ao lado de Moisés. Porque nós carregamos as práticas pagãs que tivemos contato, e para herdar esta terra,
Moisés quer saber, Leomar, se no Monte Ebal ou no Monte Gerazim nós vamos passar para ser abençoados ou para sermos amaldiçoados. Por conta desta questão de Peor, se impõe a necessidade de 2 montes se erguerem para juízo, um para bênção e um para maldição para as tribos de Israel. Quando a gente olha isso, parece uma coisa tão longe da nossa realidade, tão longe de uma prática atual do que a Torá deseja dizer, mas lembre-se, a Torá ela é atual e o texto da Torá de hoje vai reforçar que ela é muito atual. E aí, se nós não entendermos que existe uma terra física, a Áretz, para ser tomada, para ser possuída, para ser habitada e esterilizada dos hábitos pagãos, aí eu estou falando deste território aqui que nós habitamos, aqui não pode haver hábitos pagãos aqui dentro, não pode. Também existe a legislação para uma terra de cunho mais profundo. O coração do homem também é uma terra proibitiva de habitação com práticas e com vínculos com qualquer hábito idólatra existente sobre a face da terra. Então a idolatria não pode existir no âmbito físico onde nós habitamos, nem no âmbito interior do homem, porque esta é uma casa que está sendo inspecionada por Adonai e por Moisés. Por quê? Porque a prática desenvolvida dentro desta casa não pode ser usada dentro dessas 2 formas de enxergar a terra, como nós estamos falando. E aí, quando nós olhamos esse posicionamento de Moisés aqui, nós precisamos entender, Leonardo, mas foi uma questão de prostituição física e de uma prostituição religiosa. Dentro do culto a Baal Peor, que era essa entidade que regulava os midianitas e moabitas, eles tinham uma prática de que mulheres montavam tendas próximas ao arraial de Israel. Dentro dessas tendas, segundo a Torá oral, o Midrash vai dizer que havia uma mulher idosa que servia a refeição para quem quisesse se achegar para ela, dando um cunho de ambiente familiar. Não sei se a senhora está me entendendo ao que eu estou me referindo. Como se você botasse uma placa na frente de um local de diversão dizendo: aqui temos um ambiente familiar. Talvez vocês já tenham visto algo parecido com isso nas redondezas. Só que por trás do véu desta casa havia uma jovem desnuda, pronta para se prostituir com um visitante deste ambiente familiar. Quando isso acontece, nós temos ali as 2 questões envolvendo a sedução do homem à prática idólatra. A primeira dela é que era servido comida e bebida. O homem era colocado no estado elevado de álcool, que incitava um estado elevado interior que estava talvez adormecido, ou seja, não havia sido mortificado, questões interiores que o álcool exacerbou. E para que houvesse a conjunção carnal, a mulher que estava despida e nua, a jovem que se insinuava para o usuário do ambiente familiar, ele necessariamente precisava cultuar a Baal para ter sexo com aquela mulher. Então, o desenho era esse. E segundo o Midrash, no início desse processo, olha que morrem 24 mil homens. Imagina a rotatividade desta casa familiar. Os primeiros homens que habitam ali naquele local e se prostituem, eles não eram advertidos por Moshe a respeito disso, porque ninguém sabia do que estava acontecendo. Mas à medida que a prática se tornou frequente, aqueles que iam seguindo o mau exemplo dos que já tinham se prostituído, eles necessariamente passavam pelo crivo dos juízes de Israel que diziam: esta é uma prática, isto é idolatria, Adonai não perdoará o vosso. Só que eles diziam: eu preciso fazer aquilo que dentro do meu ser eu desejo fazer. Então, se nós tomarmos a resposta dos hebreus, conhecedores de Torá, para a advertência mosaica que estava vendo a má prática, uma coisa, pastora, nós podemos tirar de conclusão: o dano maior não foi a prostituição nem no âmbito alimentar, nem no âmbito físico, mas foi deixar um legado de que por meio do pecado eu sou saciado interiormente.
Esta avidez pela saciedade pessoal, a autorrealização do homem em todos os aspectos, pessoal, familiar, profissional, espiritual, religioso, intelectual, em qualquer âmbito, é uma herança que Moisés e Adonai estão postos diante da casa de Peor para ver o que ela está produzindo na humanidade. Por isso que eles se posicionam olhando, a casa de Baal Peor. Veja. Não por causa da prática do que os 24 mil que morreram, mas por conta da herança que esta prática deixou, que segundo Josué, nós podemos ver ali, Leomar, que 21 anos depois não estava resolvido. Aí depois eu fui dar uma olhada de novo, Malaquias vai falar que não estava resolvido. Oséias vai citar a prostituição física de Israel, provando, lá no capítulo 2, que não estava resolvida a prática de Peor. Elias combate os profetas de Baal e de Aserá. Isso prolongou-se sobre a história de Israel e até os dias de hoje Baal tem uma herança sobre a humanidade, sobre a questão da prática desta saciedade interior que o homem precisa ter. É esse aspecto que a Parashá Rê, e aí eu quero voltar com vocês lá na questão de Peor, só para a gente contextualizar isso melhor, porque muitas vezes nós passamos pela superficialidade das traduções e aí nós falhamos no quesito compreensão. Olha o capítulo 25 de Números, volta no livro de Números, capítulo 25, do verso 1 em diante, para nós lermos aqui, é o texto que finaliza a Parashá Balaque e inicia a Parashá Pinhas, Finéias. Números, capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essa é a história que eu acabei de narrar para vocês no Midrash. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comia e se prostrava diante deles. Para vocês terem uma ideia, a questão da saciedade, do prazer pessoal que Baal fornecia, a falsa ideia ser outorgada ao homem ter, ela chegava ao ponto que após a prática sexual, que por si só já deveria ser mais do que suficiente para o homem se sentir pleno do ponto de vista da saciedade carnal, o homem e aquela mulher ainda defecavam junto num recipiente e devotavam as fezes aos pés de Baal, mostrando que o prazer era tão prazeroso a ponto de estimular uma necessidade fisiológica tão grosseira. Por isso o nome Peor, casa de excrementos. Peor significa excrementos, algo nojento, algo repulsivo. Então, pastora, o prazer de se autossaciar era algo tão evidente na doutrina de Baal Peor, que até oferta de fezes após o ato sexual era o ponto alto da oferta Peor. Era isso aqui que o texto que nós estamos lendo, dizendo aqui, e se prostrava diante deles. Se vocês forem olhar, prostravam suas fezes aos pés de Baal. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira de Adonai se acendeu contra Israel. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças, enforca-os ao Eterno, ao ar livre, e ao ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Assim Moshe disse aos juízes de Israel: cada um mate. Os juízes que advertiram os 24 mil e foram ignorados também foram os executores da pena. Nós vamos ver a Parashá Shofetim semana que vem, tem todo um contexto para isso daí. Cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal. Aderir a Baal é ao culto, à ideologia, à religião pregada por Baal. Entenda. Então trouxe um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Outro ponto que o Midrash enfatiza a respeito desse versículo: Israel estava em franca adulteração.
Ainda neste ponto, os 24 mil não tinham consumado toda a prostituição. Estava havendo o rito de prostituição em andamento. Moshe e os anciãos estão na tenda, no tabernáculo no deserto, sacrificando para a expiação do pecado. É nesse ponto que um cabeça de Shimon e a rainha e uma princesa de Midian se achegam para se exporem aos olhos, para que todos vissem a sua ação. E a prática sexual deles é a porta do tabernáculo, não é a porta de uma tenda qualquer. Diante do altar do holocausto, imagina ali a porta azul ser o véu que dava entrada para o átrio, onde o animal era queimado no altar de bronze. Eles se deitam nus na porta de entrada, diante do altar e do propiciatório, de toda a estrutura do tabernáculo, para se deitarem aos olhos de Israel. Quem quiser pode checar isso no Midrash a respeito disso daí. Então o nível de exposição do prazer se torna público. Porque, Leomar, você pode ter um prazer oculto numa tenda com uma mulher e não ser visto por ninguém. Mas você trazer isso a público, para mostrar uma prostituição física pública, é o mesmo que você desejar colocar uma roupa indecente e vir a público num ambiente sagrado para se expor, para que os olhos te engulam com a roupa que você está usando. Ou uma maquiagem, ou uma plástica, ou qualquer comportamento que possa ser sedutor o suficiente, você traz a público. Você já não tem mais o pudor de se conter num ambiente privado. Você tem que trazer a público. Como hoje é uma moda recorrente, você filmar atos sexuais pessoais e postar para que outros vejam você com determinada pessoa em ato sexual. É a mesma prática dos dias de hoje, é a prática de Baal. É a mesma. E a internet faz isso tudo muito mais rápido. É essa abominação que a casa de Peor se colocou em grandes dificuldades a ponto de Moisés ser privado de entrar na terra e ficar ao lado de Adonai como uma testemunha desta prática. Porque o final dos tempos sofrerá um juízo a respeito dessa questão. Lembre-se que eu acho que é Pedro que toca nesse assunto também, fala da doutrina de Balaão nos últimos tempos. Apocalipse, João vai falar isso em Apocalipse, que aqueles que sucumbiram às doutrinas de Balaão é a esta prática promíscua a qual o mundo hoje trata como algo de uma liberdade e uma naturalidade a qual a Torá abomina. Mas, Leonardo, a questão se restringe a uma abominação da prática sexual da prostituição? Ela é a cereja do bolo daquele que se expõe em âmbitos muito mais perigosos para a sua própria vida do que o âmbito físico. Quando eu e você praticamos qualquer ato em nome de Adonai e distorcemos a Torá de forma pública, com um ensino errado, com um serviço mal feito, com qualquer ato que toque a sacralidade de Adonai, e eu trago isso a público e faço disso um exemplo e uma doutrina, eu estou trazendo a público a doutrina de Peor que está dentro de mim oculta. Eu já perdi o pudor de me expor diante de vocês. Esse assunto, a Parashá Rê, ela vai tratar com grande violência. Abre lá Parashá, capítulo 11. Mas, Leonardo, a Parashá não fala de absolutamente nenhum ato violento. Fala sim. Vocês vão entender essa questão aqui agora. A introdução da Parashá Rê, eu escrevi assim, ó, a porção dessa semana ela é inaugurada com um verbo conjugado na forma imperativa. Toda e qualquer tradução que não estiver escrito veja no imperativo é um erro de tradução. Algumas Bíblias estão assim, vê. Outras, vede. Como se fosse uma opção você ver. Não, é veja. E eu vou explicar por que o verbo está conjugado no imperativo.
por causa de uma palavrinha que se repete 3 vezes nesse mesmo versículo 1. Traduzindo o verbo no imperativo, ele está escrito assim, traduzindo o desejo divino de que o homem seja despertado para a importância das palavras que seriam ditas naquele momento. O texto ainda enfatiza que essas palavras deveriam ser observadas hoje. Uma urgência que definirá a vida ou a morte dos ouvintes de maneira iminente. Entenda o que eu vou falar. Você pode estar diante de palavras de Adonai que vai levar uma vida para Adonai te fazer ser julgado por elas. Mas existem condições que quando Adonai anuncia a morte, ela se torna iminente, de súbito, ou no populacho, supetão. Tá certo? Aqui o texto está enfatizando uma morte iminente. Vamos acompanhar o texto aqui, capítulo 11, verso 26 ao 28. Veja, que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Elohim, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conheceis. A palavra hoje é repetida 3 vezes num mesmo espaço de tempo de 3 versículos. O que isso significa? Que existe da parte de Moisés um discurso urgente, porque são os últimos dias de vida de Moisés e tinha um povo para herdar uma terra que já faziam anos e anos, desde Abraão, que estaria demorando aos olhos humanos, mas um lapso de tempo pequeno para Adonai para que se cumprisse essa promessa. Observem um detalhe na urgência da palavra hoje usada 3 vezes. Ser abençoado, Leomar, tem por pré-requisito a obediência aos mandamentos de Adonai. Você obedece, você é abençoado. Isso é iminente. Enquanto ser amaldiçoado tem como premissa a desobediência. É o contraponto de ser abençoado. E define o caráter idólatra do ser humano ao optar por outro caminho que não esteja alinhado ao ensino da Torá. Ou seja, toda vez que eu deixo de ser abençoado, eu estou me expondo a ser amaldiçoado porque sou visto como idólatra. Não existe uma condição neutra entre ser abençoado e amaldiçoado. Eu estou neutro, eu nem fui amaldiçoado e nem fui abençoado. Esse é um estágio que não existe na Torá. Ou você está em permanente bênção, ou você está em permanente maldição. E isso se impõe de forma iminente. Porque hoje eu vos ordeno que cumpra os mandamentos que Adonai deu. Ana, quantas vezes ora-se o Shema por dia nessa casa? Obrigatoriamente? Hoje e hoje. A cada dia que se passa, por 3 vezes ao dia, nós somos advertidos a olhar para Adonai como nosso único Elohim, amá-lo com todo o coração, com todo o ser, com toda intensidade, e ao nosso próximo como a nós. Aí eu sou abençoado em perenidade. Se você olhar o texto aqui, em outra tradução, vai dizer que serás perenemente visto por Adonai. Agora, quando eu falho com qualquer um dos princípios da Torá que hoje me são outorgados, eu automaticamente, Leomar, caio na seara da maldição. Eu não tenho um estágio intermediário para me posicionar e me recuperar de volta para ser abençoado. Por isso que Moisés, lá na frente, no capítulo 28, 29 e 30, ele começa a enfatizar que eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas escolhe a vida. Ele não dá uma condição intermediária do indivíduo, mais ou menos o molde que a visão cristã romana tem do purgatório. Eu nem fui salvo, eu nem fui condenado ao Sheol, mas eu estou num purgatório, num banho-maria para definir para que banda eu vou. Moisés está dizendo, de frente à casa de Peor,
que isso não existe. Que é o pior, é o desgostoso da história. Mas pensa comigo numa situação. Vamos pegar a situação mais esdrúxula que a gente possa usar como exemplo para isso. Eu acordei de manhã, orei o Shema, saí para trabalhar e furei um sinal no trânsito. Se eu não me retornar desta pequena má prática que eu cometi, eu saio de um estágio de ser abençoado e estou num estágio em maldição. Não dá tempo de eu chegar no trabalho e dali eu parar para refletir no que eu fiz. Porque a acusação é iminente. A minha resposta tem que ser na mesma velocidade. Isso não está nada escrito aqui nesse papel. Porque eu tive muita esperança de ser salvo na sexta-feira, mas não fui. O Ulisses sabe do que eu falo. Quando nós olharmos essa questão, nós vamos entender que a todo tempo o retorno para Adonai, ele torna-se, pastora, uma condicionante iminente para que o homem se mantenha vivo. Porque fora esta questão, pastora, é o que o texto do Salmo vai dizer, é um abismo que chama outro, porque eu vou me colocando em situações onde eu me mantenho num estágio amaldiçoado por não cumprir o mandamento. Só que o mandamento principal que essa casa se apoia, segundo os nossos pais da casa de Israel e segundo Yeshua HaMashiach, o maior representante da casa de Israel na história da humanidade, é amar ao eterno teu Elohim e ao teu próximo como a ti. Agora vamos começar a pensar quantas vezes por dia eu violo a primeira e a segunda parte desses dois grandes mandamentos. Léo, desculpa te interromper. Fala que eu vou aproveitar que eu vou beber uma água. É interessante que você me fez lembrar um verso. Eu li o capítulo 94 de Salmos agora pela manhã ali, e você me fez... O 94, o salmista 94, quando você botou um exemplo interessante aí, que você acorda de manhã, você se apropria do Shema, e logo depois você comete uma transgressão. Aí você acha, por que você ora o Shema 3 vezes ao dia e não observa as outras obrigações? Você me entendeu. Você se mantém-se isento de ser punido com a maldição. O salmista no Salmo 94, 20 diz assim: por acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Quer dizer, você está sendo cumpridor da Torá naquilo que te compreende como proteção, mas o restante, naquilo que te convém. E no restante você transgride de forma assim, aleatória. Você agora aplanou o caminho para eu entrar no conceito de ré, para nós entendermos isso aí. Muito obrigado, te agradeço, meu amor. Porque o que acontece é que se nós olharmos essa variante verbal, o verbo ver, ele tem como um sinônimo o verbo razar, que é do Shabat Razon, o Shabat da visão, mas não é desta visão que o verbo re vai tratar. A visão de Razon é uma visão vidente, é uma visão profética, é uma visão que enxerga coisas que só Adonai bota no olho do homem para ver. Entenda, Balaão não viu dentro do conceito de re, Balaão vê no conceito de razar. Ele tem uma clarividência da parte de Adonai, mas ver, a qual todo humano é chamado, Balaão passou longe, porque ele ainda diz assim, porque assim disse Balaão, filho de... Como é que é o nome do pai dele? Que ele falava filho de Beor, o homem dos olhos abertos. Fala aqui, pastora, por gentileza. Essa aí não é o verbo re que nós vamos tratar agora, para a gente poder deixar a coisa muito bem esclarecida. Pois não, pastor. Aqui, ó. Então proferiu a sua palavra, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Isso aqui estava pronto para uma música ser estabelecida aqui, nessa visão de Balaão. Isso. De Balaão. Essa é uma visão que pertence a Adonai. Adonai fez Balaão ver para poder Balaão abençoar, correto? Correto. Ele faz... Não é essa visão que Adonai quer
A visão de Re que nós vamos ver agora é uma do homem querer ver Adonai. É diferente. Porque as pessoas dizem que veem Adonai com essa clara evidência que acham que Adonai vai nos outorgar para nós vermos Adonai. Como se fosse uma questão passiva, que eu sou tomado por Adonai para vê-lo. Aqui nós somos exigidos a nos esforçar para ver. Por quê? Porque antes de ver, nós somos chamados a... Antes de nós aprendermos a enxergar Adonai, nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. Porque o ouvir é muito mais abstrato do que o ver. E a partir do momento que a minha adesão for plena, ele vai começar a me fazer, Isaac, ver. E eu vou mostrar um estrangeiro que teve uma experiência sobrenatural vendo Adonai, porque aderiu a uma ordem de Adonai. Nós vamos chegar aqui já já. Presta atenção nisso aqui. O verbo re, na verdade, re é a flexão do verbo ra. Veja, re, ver, ra. Significa, literalmente, Leomar, para ver algo. Mas olha que interessante. Mostrar-se, espiar, olhar ou contemplar. O verbo carrega uma ideia muito mais ampla do conceito visual físico por si só, sendo usado também como uma espécie de visão introspectiva do interior do homem. Aonde Adonai habita? Se vocês chamarem o Amós, meu filho, ali embaixo agora, e eu vou virar para ele e perguntar assim: Amós, aonde o Eterno habita? Aí ele faz assim, ó: no coração, papai. Eu estou tentando ensinar ele desde novo que o tabernáculo de Adonai construído na terra era símbolo de um tabernáculo permanente que Adonai deseja fazer no coração de cada humano que o recebe com gratidão. Aí eu unjo ele toda noite, aí eu falo: filho, que nunca falte óleo no seu coração, onde o Eterno, ele habita, papai. Ele já sabe. As gerações precisam crescer sabendo que este assunto da habitação de Elohim fala do coração do Adamá, da terra do coração do homem. Aí aqui, ó, para que o homem tenha uma visão introspectiva do interior do homem. Aí, Ulisses, quando a gente conversou anos atrás sobre a Parashá Re, que Moisés teve uma vidência da parte de Adonai, ele via o coração dos homens que habitariam aquela terra de Israel. É profundo demais da conta, porque ele enxergou a herança de Peor naquela terra, no coração dos homens, geração após geração. Pois não, pastor? Léo, acontece isso com Agar. Quando ali no capítulo 16, no versículo... Ai. Hã? Pode ir. Não vou falar, a não. estrangeira que eu ia. Ela é terrível. Pode Ela ir. é terrível. O que eu faço com a dona Pode ir, pastora. Pode ir, vai. Ali Pode no ir. capítulo 16 do livro do Gênesis, quando ela vê, no versículo 7, o anjo do Eterno encontra junto à fonte Isso. de água no deserto, a fonte que está no caminho de sul. Isso. E disse a Agar, serva de Sarai: onde viesse, para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Isso. Então ele disse o anjo: volta para a tua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. Ela ali foi ordenada, ela estava debaixo da ordenança do mensageiro, ela obedece e vai, mas ela não viu nada. Aqui na frente ela vai dizer que ela viu. Ela vai ver, é isso aí. Olha aqui no versículo 14, ó 13. Ela chamou o nome do Eterno, que com ela falava: tu és Elohim que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Amém. É isso aí. Exatamente. Nós estamos na ela definição. não viu nada direito. Nós estamos na definição do verbo re. Isso. Preste atenção. Continua a explicar agora que ela não viu. Eu acabei de dizer que ele é uma espécie de visão introspectiva do interior do homem. Isso. Agar foi em busca de se enxergar diante de Adonai. Nós vamos chegar aí com calma. Eu não tenho pressa. Vamos devagar. Esse verbo, re, ra, também deve ser entendido como um olhar pessoal do humano.
visando explorar seus sentimentos mais íntimos, mais enraizados e mais primitivos do homem, especialmente voltados para os desejos que movem as ações humanas. Isso é se enxergar, segundo a Parashá Re. É eu me discernir e me esquadrinhar como Adonai me esquadrinha. Julga-me, Elohim, porque tenho andado em teus. É o homem que sabe diante de Adonai quais são as suas faltas, quais são as suas pendências, mas sabe se espiar de cada uma delas. Esse é um homem elevado diante de Adonai. Lá no capítulo 16, vamos explorar melhor o texto aqui que a pastora Sandra já introduziu. A história de Agar era que ela era uma egípcia, serva de Sarai, mulher de Abrão, que foi tomada por Abrão a pedido de Sarai para lhe gerar um filho, para que ela, Sarai, fosse honrada diante de Adonai. O que acontece? Ela não conhecia a forma de enxergar-se diante da oportunidade que lhe foi dada, de ser um ventre de concepção da descendência de Abraão. E aí, dentro desse aspecto, ela se exalta, ela se mostra, ela se expõe, para que nós soubéssemos que ela aguardava uma oportunidade para puxar o tapete da sua senhora. Isso aí. Mas ela não se conhecia, porque ela era uma egípcia, conduzida por uma prática idólatra, por doutrinas não voltadas para a Torá. Ela nunca deixou de ser idólatra. Perfeito. E dentro deste aspecto, ela não tinha como ter as ferramentas e o meio para se enxergar no pecado, porque provavelmente era uma prática natural em meio aos egípcios. O verso 13 e 14 do capítulo 16, eu vou ler numa outra tradução que a pastora Sandra acabou de ler esse verso. A palavra não é ela chama, ela clama o nome de Adonai. Então ela era introduzida ao tetragrama divino. Sendo serva egípcia da casa de Abrão, ela conhecia Yud-Rei, Vav-Rei. Ela sabia que havia um nome que era sobre todo nome. Ela clama este nome a Adonai, de Adonai. E lhe fala: tu és Elohim que vê tudo. O verbo aqui é o verbo re. Elohim vê. Porque Elohim expõe para ela o que ela tinha feito de mal. Tinha uma ordem para Sara, tinha uma ordem para ela. A ordem dela era: conceba para a sua senhora. Ela viola a ordem, ela se expõe e Elohim vê os seus sentimentos mais primitivos de se tornar senhora na casa de Abrão. O texto continua: e disse, também aqui eu vi o enviado de Elohim, depois de vê-lo na casa de Abrão. Portanto, se chamou ao poço Beer Lahai Roi. Aqui está o ponto-chave, o nome de batismo do poço. Quando ela diz 3 vezes que Adonai, que ela viu, ela está dizendo que naquele momento ela tinha uma ordem iminente para obedecer. Era a vida ou a morte. É a Parashá Re, 500 anos antes de acontecer, 600 anos talvez, Agar sendo colocada diante da ordenança que Moisés vai ensinar. Hoje diante de ti eu ponho a vida e eu ponho a morte. Ela 3 vezes ela diz que viu na casa de Abraão, 2 vezes, e ela ali viu Adonai. Léo, por isso que isso é gravíssimo para conosco. Amém. Gravíssimo, gravíssimo. Nós ouvimos, nós fazemos promessas a Adonai, acrescentamos ainda, nós temos o contato com Yud, Re, Vav, Re, e decaímos da nossa posição perante filhos, perante marido, perante toda a idolatria que nós criamos. Eu estou falando para as mulheres principalmente. Isso se não tomar uma posição, que Adonai é Senhor absoluto da sua vida, seu marido está em 2º lugar, seus filhos estão em 3º lugar, e por aí vai.
Os lugares que você quiser conseguir, você ouve, você vai morrer sem salvação. Porque você não deixou o poder de Adonai te tratar, porque você não se uniu a ele. Você se une à idolatria que você tem prazer. Se a senhora me permite um acréscimo, antes disso acontecer, ocorre como precedente a exposição. Exatamente. Esse é o grande problema. O que no oculto você fizer de todas essas más práticas citadas aqui, antes de que você seja julgado por elas, elas virão à luz para que a público seja conhecida a porque situação. Tudo virá à luz. É isso aí. E diz o livro do Eclesiastes, Salomão. Quem gosta de trabalhar debaixo do tapete, escondendo as coisas, que quando cada situação que você botou no tapete, escondidinho, quer seja for boa, julgada por Adonai, ela precisará vir à luz para que esse juízo aconteça. Por isso a ordem de Adonai é: vai e tira o tapete dela. Puxa o tapete dela. Exatamente. Senão não há o complemento do julgamento. Exatamente. O nome do poço, Beer Lahai Roi, traduzindo literalmente, o poço do vivo que me vê. Quem está vivo aqui? Adonai e o mensageiro de Adonai. Ele vê. Então ela coloca o nome do poço para dizer: fui exposta publicamente. Se eu não tomar uma decisão agora, porque por 3 vezes hoje eu reconheci que vi Adonai, eu tenho a vida e a morte para me definir. E a vida para ela era: retorna para a casa de Sara, tenha um filho que você gera no seu ventre, para que haja continuidade na vida, ou morra sem gerar, porque ali morreria ela e o filho no ventre. Ela opta com muita sabedoria por retornar. Ela teme o nome de Adonai. Mas o texto vai dizer que Adonai a viu. Ela temeu a palavra de Adonai, mas ela não se viu na situação. Porque a continuidade do texto vai dizer que Sara precisa, depois de um tempo, expulsar ela, porque ela criou mal o menino, na mesma raiz de amargura dela, e o menino fazia mal a Isaac. Se ela tivesse se humilhado e se visto como o mensageiro de Adonai a viu, nos mesmos termos, ela teria permanecido ali. Porque eu vou mostrar a vocês que um pouquinho mais à frente, passa as páginas aqui do Gênesis. Eu não estava nem anotado aqui, mas como eu conheço um pouquinho esse texto, eu vou mostrar para vocês aqui que houve 2 filhas de Abraão, filhas de Abraão no sentido espiritual, que tiveram servas e essas servas não se lançaram sobre elas. Capítulo 30 do livro do Gênesis. A serva permaneceu, a serva desceu ao Egito com a casa de Jacó. Mas a matriarca não, porque ela era idólatra. Presta atenção nisso. Tem que lembrar que Sara, ali no texto que nós acabamos de ler, ela foi sancionada. Ah, sim. Ela foi sancionada por quê? Porque na sua pressa de construir a casa, se você voltar ao texto, você vai ver o texto sagrado dizer que Abraão passou 10 anos em Canaã. Ele não tinha prática de sexo com estrangeira. Sim. E foi a sua própria esposa que introduziu esse conceito. Essa prática. Isso aí. Por isso ela terá que ser sancionada por Adonai para ela permanecer como porque a velocidade do abandono das práticas de Padã e Arã que Abraão teve não acompanhou o ritmo com Sara. Sara foi mais lenta do que Abraão nesse momento. Isso aí. Podia trocar esse microfone aqui da frente, que ele está mascando um pouquinho. Capítulo 30 do livro do Gênesis, versículo 1 vai dizer: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, invejou sua irmã.
e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acende a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Elohim que te impediu de ter o fruto do teu ventre? Olha Jacó, que envergadura de homem, para dizer assim: você com essa sua idolatria, você mesma, você está dizendo que eu sou capaz de te dar um filho. Jacó não se mistura com essa idolatria. Jacó aqui, ele lida melhor com a situação do que Abraão. No caso do vínculo com a questão matrimonial, Abraão cede a Sara. Jacó aqui bate o pé para Raquel e fala: não é assunto para eu resolver. Resolva-se com Adonai. Você e a sua esterilidade. Resolva-se com Adonai. Respondeu ela: eis aqui minha serva Bilhá, recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos sobre meus joelhos e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilhá, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com ela e Bilhá concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Elohim, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Você vê que o problema pessoal dela é exposto versículo após versículo, mas ela não conseguia se esquadrinhar pessoalmente. Ela não tinha essa intimidade com Adonai. Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci. E lhe chamou Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gad. E por assim vai. Diante desse cenário, nós estamos vendo aqui um Jacó consciente da necessidade de povoamento, mas sem perder o controle na relação entre as suas esposas e as suas servas. Ele administra, porque ele não se envolve com a fraqueza das suas esposas neste âmbito de competição que havia entre elas. Isso é sutil, porque Jacó sabia ver o interior de Raquel e de Lia, o que as duas eram incapazes de enxergar até neste momento de imaturidade que elas tinham aqui. Mas a necessidade de proliferação, pastora, da descendência se impunha e tinha que haver a multiplicação de Jacó. Tinham que se formar 12 tribos para um processo de descida ao Egito. Então Jacó olha para tudo isso. Ele passa por cima da pequenez de pessoas que não sabem olhar para si mesmas e se esquadrinharem, as enxerga como amantes de si mesmas, mas faz o que tem que fazer diante desta situação. Eu preciso de filhos para habitar a terra. Esta localidade do poço de Beer Lahai Roi, definida como um olho d'água. Se nós olharmos na tradução habitual, vai dizer que era um poço de água. O texto da Torá vai dizer que era um olho de água. O texto diz Ain, olho de água. Na verdade, deve ser compreendida a partir do conceito do verbo ra, que nós estamos olhando, visto que ali Agar teve a oportunidade de se conhecer. Ela foi vista por um mensageiro que a forçou a olhar profundamente para dentro de si mesma. Ela se autodefine mediante a escolha que tinha feito. Na questão da escolha de retornar para a casa de Sara, ela se enxerga e ela volta. Mas ela não dá continuidade a um processo permanente de continuar enxergando estas questões que precisam desaparecer dentro do homem para que ela tenha uma vida plena de adesão com Elohim. Ela teve 13 anos de oportunidade, 14 anos de oportunidade. Porque ela fica até os 13 anos completos de vida de Ismael para ser mandada embora, mais o tempo da gestação. Ela passa 2 ciclos de Shemitah, onde é obrigado a libertar o escravo. É liberto no Shemitah, pastora, desta mulher que o aprisionaria.
esse era o nosso pai, Avraham, que ficaria preso a questões sentimentais difíceis de lidar, porque no princípio ele cede. Então, Adonai honra Sara quando diz: manda para longe este homem com esta mulher, para que meu filho Isaque não compartilhe a herança de Adonai para com ele. Ali ela é tida como justa diante de Adonai, por causa da capacidade de olhar para dentro de si. E você vê que o texto vai dizer que doeu muito em Abraão despedir Ismael, mas ele faz. Abraão já era um homem mais apropriado para a função, porque ele sabia se enxergar. Mas o ato parte de Sara. Ele consulta Adonai e diz: ouça o que Sara fala. Ali mostra a maturidade de Sara começando a desabrochar e Abraão se estabilizando na situação com o desabrochar de Sara. Esse é um casamento perfeito. Ele soube esperar o tempo de Sara, na sua imaturidade, não saber se ver, mas quando ele tinha a sua fragilidade, Sara desabrochou para a maturidade e as coisas se equilibraram. Senão só restaria para Abraão a viuvez, para dar continuidade aos seus filhos. E a viuvez seria uma bênção para Abraão, se Sara não se colocasse na condição de mulher madura para essas questões. Esse dilema de Agar ilustra de maneira categórica um dilema humano cotidiano, porque a Parashá Rê vai dizer hoje, hoje e hoje. Então nós não podemos entender o hoje como o ontem do personagem da história, mas temos que entender a ordenança hoje nos dias atuais. Visto que somos confrontados com esta mesma escolha de Agar a cada dia de nossas vidas. Tomar a decisão mediante a visitação de um mensageiro de Elohim pode parecer algo longe da nossa realidade, visto que pontualmente podemos testemunhar tal experiência em nossas vidas. Muito cuidado, porque o texto da Torá, de forma peculiar, vai narrar que para que este confronto de Agar com ela mesma acontecesse, precisou vir um mensageiro de Adonai interceptando ela no caminho do poço de Beer-Lahai. Porém, se nós nos apegarmos a esses fenômenos sobrenaturais que acontecem pontualmente nas nossas vidas, para nós sermos instigados a tomar essas decisões que a Torá nos exige, nós não vamos sair do ponto de partida. Nós vamos falar que vamos, mas estamos atolados no ponto de partida. Presta atenção por quê? Esse é o ponto mais perigoso e delicado das nossas vidas, aguardar os grandes movimentos sobrenaturais de Adonai. Quando tendenciamos limitar o nosso relacionamento com Elohim de maneira tão pontual, tratando esse vínculo com Elohim como uma exceção e não uma regra, nós não podemos olhar a situação de Agar e tomar como uma exceção que vai acontecer na nossa vida, mas sim uma regra diária do nosso cotidiano. Corremos um sério risco de sermos amaldiçoados se ignorarmos o fato de que a decisão de cumprir ou não os mandamentos da Torá nos é colocado diariamente ao longo da nossa vida. Ou seja, o mandamento de nos reconhecermos quem somos interiormente não pode ficar atrelado a um fenômeno sobrenatural que acontece para você e para mim. Eu preciso refletir nele, pelo menos, nas 3 orações do Shema diária que eu sou obrigado a fazer. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Quem disse isso e afirma isso? Um rabino do passado. João capítulo 14, que nós cantamos agora, no início. Abre lá o texto. Um rabino do passado vai nos advertir, que atualmente é o rabino desta casa, e que sempre será. Ele nos adverte que nós não caiamos nesse problema dos vínculos sobrenaturais do relacionamento com Elohim e ignoremos aquilo que ele deixou como herança, para que diariamente
nós sejamos confrontados com isso. Verso 15. Olha o que ele vai falar. Se me amais, observais minhas ordens, e eu intercederei junto às minhas ordens. O que o texto da Torá fala? Vede, hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se cumprir as minhas ordens. Então Yeshua está falando do mesmo assunto que Moshe. Ele vos dará um outro consolador, ou seja, Yeshua era o consolador. Em sua ausência, ele dará outro consolador, para que ele esteja convosco em perene. Então, o consolador, Leomar, ele aparece em momentos pontuais, sobrenaturais da vida, ou ele está a todo tempo a nosso favor? O sopro da verdade, que o universo não pode conceber, não é gerado por nada daquilo que foi formado. Ele vem da parte daquele que é e sempre foi e sempre será. Porque ele não e não o conhece. O universo não penetra Adonai com a visão da Parashá, ele não esquadrinha a intimidade de Adonai. Vós o conheceis. Então está dizendo, Leomar, que os discípulos têm a visão da Parashá plantada dentro. Ele permanece em vós e está em... Se somos discípulos do mesmo Rabi que esses homens do passado, o sopro sagrado se encontra onde? Agora, nesse momento. Nos exortando aonde? Não vos deixareis órfão, venho a vós. Ainda mais um pouco e o universo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem minhas ordens e as observa é aquele que me ama. Então, o fator motivador para guardar e cumprir os mandamentos é o sentimento do amor, que é um mandamento. Aí nós vamos chegar no Shema agora. E quem me ama será amado pelo meu... Entenda, aqui não está dizendo que quem ama Yeshua ama ao Pai. Aqui está dizendo que quem ama Yeshua, suas ordens, seus ensinos, seus conceitos, é amado pelo meu Pai. É a contrapartida da obediência, é garantir o amor de Elohim sobre nós. E quem me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Notem a íntima relação entre o texto da Torá e a fala de Yeshua, da Parashá Re, evidenciando o amor maior a Elohim e sua palavra, como meio do homem revelar seu interior a si mesmo. Vejam que escolher não guardar os mandamentos é o mesmo que seguir um outro Deus. Lembra que nós falamos isso no início? Quando eu opto por violar qualquer um dos mandamentos, eu não caio numa condição intermediária, mas eu automaticamente sou taxado por Adonai como idólatra, praticante de más obras. Ou seja, descumprir a Torá nos torna automaticamente um idólatra em potencial, que possui amor por alguém que não é o próprio Elohim. A quem o idólatra ama? Quem é o alvo e quem é o foco do amor do idólatra? É o ídolo? É a estátua? É o conceito que aquela estátua representa? Notem que o texto da Torá usa a palavra hoje 3 vezes para introduzir a paraxá da semana, elevando o tom do discurso mosaico por causa da urgência a respeito desta decisão de guardar ou não os mandamentos de Elohim, como expressão máxima deste amor que declaramos a Ele. Eu vou deixar a pergunta e à tarde eu vou começar por ela. Quando eu sou um violador do mandamento, eu sou visto como alguém que negou o amor a Elohim.
Mas a quem eu devotei amor, se não foi a Elohim? Essa é a pergunta que vai ficar para nós introduzirmos o ensino da tarde, porque nós vamos chegar numa palavra que a Adonai deu muito específica na semana, para nós entendermos este conceito. Vai ser que horas, Larissa? 1h30 o ensaio e o estudo 15h30, é isso? Então tá bom, Shabbat Shalom, nós nos vemos à tarde, que o Eterno nos faça viver para continuarmos diante da Torá do nosso Elohim.